Olá, fragmentos para a vida 2. Hoje mais uma vez vamos tratar da vida sexual no casamento ou dos problemas sexuais que existem dentro do casamento. Quando alguma coisa não é respeitada, não é resolvida, surgem então os problemas. Apesar do feminismo insistir em dizer que homens e mulheres são iguais, nada pode estar mais longe da verdade do que isso. Porque homens e mulheres são diferentes bioquimicamente, anatomicamente, emocionalmente. Os direitos que são iguais entre homens e mulheres é o direito à vida, é o direito ao trabalho, ao lazer, à saúde. É tudo isso. Direitos iguais para homens e mulheres. Isso não quer dizer que a mulher não, obviamente nos dias atuais, a partir do meados do século XX, as mulheres começaram a se sobressair em funções que antes eram para os homens. Hoje é comum vermos mulheres piloto de avião, mulheres dirigindo carretas, caminhões de grande porte. No passado isso não era muito comum ver. Os homens, eles não se importam muito, quando a questão é sexual, eles não se importam muito com o que está dentro de um corpo atraente. Não importa. O que importa para muitos homens é o estímulo visual. Olhou uma mulher atraente, bonita, bem arrumada, também às vezes de forma um pouco sedutora também, exageradamente exibível, isso faz com que o homem se excite. Já para as mulheres, elas não ficam excitadas ao olhar um homem sedutor. O desejo da mulher, ele é focalizado naquele indivíduo especial. A mulher pode olhar homens e homens, homens e mais homens, bonitos, mas ela olha, acha bonito e pronto. Mas isso não a excita. Isso não a excita. O que excita a mulher é um indivíduo especial. Alguém a quem ela ama, alguém que ela confia, alguém que tem uma convivência maior. É isso que a atrai. O desejo sexual da mulher, principalmente quando esse homem que faz com que a mulher seja atraída por ele, se ele respeita ou admira essa mulher, trata com amor, com romantismo, a excitação vem. As mulheres, quando ela tem um indivíduo especial, alguém com quem ela convive, com quem ela tem um relacionamento mais íntimo e que ela ama e que o admira e que ele também faz isso com ela, isso sim deixa a mulher desejosa para o ato sexual. Não é simplesmente a nudez, não é simplesmente os músculos de um homem que atrai a mulher. Ou seja, para o homem, o sexo é algo físico. É físico, é biológico. Para a mulher, é uma experiência profunda emocionalmente. Eis aí a diferença. Quando a mulher faz amor, um amor por fazer o amor com o homem não carinhoso, sem romantismo, a mulher se sente uma prostituta. Se esse marido a procura apenas para ato sexual, sem se importar com o desejo dela, sem se importar com o que ela gosta ou não, ele se satisfazendo, para ele é o suficiente. E outras questões também que homens e mulheres são diferentes são nas manifestações do desejo sexual. Enquanto o homem, ele se manifesta desejoso sexualmente pela mulher com mais frequência, a mulher não.
é diferente. Na verdade, cada um tem o seu ritmo próprio. O homem é mais afoito, já a mulher, ela depende de muitas coisas para que ela tenha o desejo sexual e assim ela realize o seu desejo sexual. Ela precisa de estímulos românticos, carinhos, toques, atitudes que faz com que ela se sinta valorizada. É importante a gente saber que o sexo é importante, mas ele deve estar ao nosso serviço e não o contrário. Deu para entender? O sexo deve estar ao nosso serviço, não você a serviço do sexo. Um escritor do tema família, o Dr. David Hernandes, ele diz que muitos homens e mulheres têm relações sexuais por motivos que não são a intenção de Deus. Não é da vontade de Deus que tais formas de sexo sejam praticadas. Um deles é o sexo por obrigação. Deus não pediu isso da mulher, não pediu isso ao homem. O que Deus disse foi amar ao homem, amai as vossas mulheres como Cristo também amou a igreja, tratando-a com devido respeito, amando-a, cuidando dela, da sua família, da sua casa, dos seus filhos. Mas o sexo com obrigação, que muitos dizem aí, não tem que fazer porque é sua obrigação, isso não foi dito por Deus nem orientado. O sexo é feito com amor, com dois motivos: produzir, reproduzir e também para ter prazer. É assim que o sexo foi feito por Deus. Sexo para pagar favor ou para ter favor não agrada a Deus, não foi a intenção de Deus, Deus não orienta dessa forma. Sexo pago é prostituição. O sexo é para ser feito com amor, carinho entre duas pessoas que se amam. O sexo ele não deve ser representado uma conquista, uma vitória. Por exemplo, às vezes surgem apostas, tanto entre homens e mulheres, lá no mundo, lá fora, que tem que é desenfreado de más atitudes e apostam que vai ter sexo com determinada pessoa. Isso não agrada a Deus. Deus não quer que nós, os seus filhos, suas criaturas, façamos nada além daquilo que Ele orientou. O sexo também não pode ser substituto da comunicação verbal. Existem muitos casais que já não conversam, não dialogam, não são amistosos um com o outro, na maior parte do tempo. Aí apenas tem o sexo, né? O sexo substitui a questão verbal, a comunicação verbal desse casamento. Alguns casamentos têm o sexo, mas não tem o amor, não tem o respeito, não tem o carinho. O sexo também não deve ser usado para superar sentimentos de inferioridade. Não é o prazer, não é a vontade de Deus. O sexo não deve ser feito para atrair o amor emocional. Por exemplo, mulheres que usam o seu corpo para dar atenção, ter atenção masculina. Isso não agrada a Deus. Sexo como defesa contra a ansiedade e depressão, contra o estresse. Não, eu vou praticar sexo porque eu estou altamente estressado. E muitos homens agem assim, não se importando se a mulher está desejosa desse momento ou não. Ele está estressado, ele quer desestressar e aí ele quer o sexo. Mas isso não é do agrado de Deus. Sexo com manipulação, muitas mulheres são donas disso. Fazem uma tal de greve de sexo
quando ela não consegue alguma coisa que ela deseja. Então ela priva o homem desse contato. O sexo está sendo usado como forma de manipulação. Isso também não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Dar o sexo ou negar o sexo para obter uma coisa, obter algo, não é agradável a Deus. E por último, o Dr. David Hernandes, ele diz que o sexo com o propósito de gabar-se, ou seja, para mostrar para o outro, para os outros, isso é muito comum entre os homens, principalmente os homens mais jovens. Aqueles, por exemplo, que não são casados e que têm sexo de forma aleatória, usam isso para se gabar, para mostrar aos outros que ele é másculo, para mostrar aos outros que ele conseguiu aquela menina que tanto ele olhava e que alguém disse: eu duvido que você consiga. Então ele faz tudo para conseguir. Pratica sexo com ela para se gabar aos outros. Isso é altamente desagradável a Deus. E no casamento principalmente. Portanto, tenhamos cuidado. Usemos o sexo como algo que Deus criou, que Deus deixou para os casais, dentro do casamento, praticar com duas finalidades: procriação e prazer. Não é só uma coisa, nem só outra, é para as duas coisas. Foi para isso que Deus criou homem e mulher, né? E disse: crescei e multiplicai. Mas nunca pense que é apenas para procriar ou apenas para ter prazer. É as duas coisas. Ambos têm que estar satisfeitos com a sua vida sexual. Espero que você tenha gostado. Curta o nosso vídeo, comente, compartilhe com outras pessoas. Acione o sininho de notificação para que o YouTube mande para você e lhe avise quando tiver novo vídeo. E você ouça e compartilhe com outras pessoas. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.